Saudações de Páscoa a todos vocês esta manhã. Estou muito feliz por estar aqui hoje, no tabernáculo, nesta grande ocasião comemorativa da Páscoa. O Senhor nos deu um lindo dia para esta adoração, e nós estamos aqui esta manhã em celebração do maior evento que já se deu no mundo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele foi grande em sua morte, porém, homens podem morrer, porém nunca houve um homem que pôde ressuscitar a não ser ele. E é aí onde nossa esperança se encontra esta manhã, na ressurreição do nosso Senhor. Ao entrar esta manhã, caminhando pelo corredor entre os bancos, eu parei alguns momentos ali atrás para olhar. Olhei para a audiência e pensei, cedo esta manhã estão as pessoas em expectativa para virem e ouvirem a leitura da palavra e o cântico dos hinos. E é uma comemoração daquele que mantém nossas vidas em sua mão hoje. Eu pensei nos rostos que costumava ver de madrugada anos atrás. Eles se encontram nestes cemitérios por aqui, esperando o evento da ressurreição deles. Pensando nisso, ora, nos traz a este pensamento que hoje nós estamos aqui. Nós não sabemos exatamente a que tempo seremos levados para o lugar de onde eles se encontram esta manhã. E então, com isso em vista, que tipo de pessoas deveríamos ser e como deveríamos nos aproximar desta ressurreição de hoje? No livro de Jó, no capítulo 19 e no versículo 25, estas poucas palavras. Eu sei, o meu Redentor vive. Foi a profecia de Jó e suas palavras, depois que ele viu este dia que nós estamos adorando hoje, em que estamos adorando a ressurreição. Eu, cruzando por partes do mundo e vendo diferentes formas de religião e as diferentes fases de adorações, levaria um tempo demorado para tentar explicar os diferentes fenômenos de religiões deste mundo. Porém, hoje, sabendo que temos diante de nós um grande dia e que nos reunimos aqui esta manhã, exatamente para esta adoração de madrugada por alguns momentos, nós retornaremos então para os nossos lares e estaremos de volta para o que nós esperamos hoje, um culto de cura. Nós tivemos somente umas 2 ou 3 vezes desde que nós estivemos nos cultos, porque normalmente, vindo ao tabernáculo e por aqui, nosso povo de casa, aqui, a unção do Espírito Santo parece que ele não vem da maneira certa aqui, porque é onde moramos. Uma vez foi na escola de 2º grau de Jeffersonville, e então uma vez foi aqui no tabernáculo. E desde que acordei esta manhã, eu aparentemente cheguei um pouco atrasado, porém isso foi com um propósito. Eu estava acordado esta manhã muito antes do dia e esperando, e eu simplesmente creio que nós estamos frente a um grande culto hoje, no culto de cura. E os rapazes, nós vamos dar-lhes os cartões agora e eles os distribuirão esta manhã às 9 horas para os cultos de cura que se aproximam. Eu creio que o Senhor vai nos dar uma ótima ocasião, assim que nós o adoraremos em oração e em cântico e no falar da palavra. E então tentaremos sair daqui hoje, esta manhã, às 7, se possível, para que cada pessoa possa voltar e ter tempo adequado para aprontar-se para o culto. Os cartões de oração serão distribuídos exatamente às 9. Deste modo, não interferirá com o restante dos cultos. Então, hoje à noite, naturalmente, há culto de batismo também. Nós desejamos que todos vocês estejam presentes nesse. Os visitantes dentro de nossas portas e assim por diante. Nós estamos tão felizes de termos vocês, esta manhã, ver este culto do nascer do sol e o tabernáculo completamente cheio. Agora, sobre diferentes pensamentos, hoje, de adoração religiosa. Em muitos lugares, adoram os ancestrais que partiram. Por exemplo, se nós fôssemos à China esta manhã e falássemos a palavra de Deus, ou Japão, eles se perguntariam de que Deus
se estaria falando, porque cada pessoa que morre é um Deus tão logo que ele morre. E se nós vamos até onde os adoradores de Buda ou os muçulmanos, eles não creem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eles não creem que ele até mesmo morreu. Eles dizem, ele pegou um cavalo e saiu e foi para o céu. Porém, hoje, nós realmente temos a verdade e a luz da vida. Não há nenhuma dúvida em minha mente hoje, como um pregador do evangelho, do cristianismo, eu absolutamente não tenho nenhuma dúvida em minha mente, sem sombra de dúvida, que nós positivamente temos a verdade selada. Essas outras religiões podem estar bem, porém, nós temos a verdade. Se nós notarmos hoje que, observe as estações, seguramente o grande Deus do céu, que fez todos os céus e a terra, se você pode ver a maneira que sua mente estava funcionando, como ele tem o outono do ano, a morte, então a primavera do ano, a ressurreição. Em ordem, você tem que morrer com o fim de ter ressurreição. É através da morte que sempre traz vida. Você somente vive através da morte. Você já parou para pensar nisso, que a raça humana vive através da morte? Algo tem de morrer para que você possa viver. Alimento, a vida da planta, a vida do animal, tudo morre. E através dessa morte nós comemos o alimento. E o alimento que nós comemos, a substância morta de alguma outra coisa, produz a célula de vida do sangue que entra em nosso corpo. Deste modo, nós somente vivemos e crescemos e respiramos e comemos por uma vida e pela morte. E nós temos que ter morte para produzir vida, então. Agora, esta mensagem que se nos leu esta manhã, nós a chamaríamos de a Grande Comissão, pois foi a última comissão que nosso Senhor deu aos seus discípulos, para ir a todo o mundo e pregar estas gloriosas boas novas da ressurreição a todo o mundo, como testemunha. E então ele retornaria, e que sinais e maravilhas acompanhariam esta mensagem que havia de ser pregada. E hoje, nos países, nós encontramos até mesmo sob a religião cristã, que nós encontramos pessoas na América, muitas delas, com todo digno e devido respeito a isto, nós tentamos encontrar grandes igrejas e catedrais e grandes programas e assim por diante também. Na Páscoa, hoje, as grandes igrejas e as cruzes são polidas para este grande culto de Páscoa. E hoje, literalmente, dezenas de milhares e milhões de dólares são gastos em flores para Páscoa e assim por diante, para serem colocadas nos altares, para decorarem estas grandes igrejas e catedrais que temos hoje. E em Roma, o cabeça da Igreja Católica, aquele grande necrotério de São Pedro, onde pessoas mortas estão enterradas, eles adoram dizer na Igreja Católica que nós temos o certo, porque nós temos o corpo aqui de São Pedro, que aqui jaz. Nós temos o corpo de diferentes apóstolos e discípulos, e grandes homens que morreram e seus corpos estão enterrados aqui. E eles estimam isso como se fosse alguma grande vindicação do seu ponto de vista de religião, de que eles têm Deus. Porém, sempre foi minha contenção, amigos, que essas coisas não significam nada. Não significam. Qualquer homem pode morrer e jazer na terra, porém aquele que ressuscitou dela é o que nós adoramos hoje, um Senhor Jesus vivo, ressuscitado, que ascendeu, o qual vive hoje. Muitas pessoas podem morrer. Na última sexta-feira, pessoas rastejaram, de joelhos, subindo os degraus do Vaticano. E muitas pessoas foram e celebraram a morte, a qual foi uma grande e trágica coisa que aconteceu a Cristo. Porém, ele teve que fazer isso com o fim de provar que ele era Cristo. Porém, hoje é o dia, a ressurreição. Isto o selou para sempre. Agora ele não está morto, ele está vivo hoje, vivendo em cada coração e em cada pessoa.
Homens do passado, como eles aguardavam ansiosamente este dia. Os antigos patriarcas do passado na Bíblia. Abraão, Isaque, Jacó, Jó,